Olá, meu amado, minha querida, tudo bem com você? Vamos começar agora mais um devocional na mesa com Deus. Aqui nós não vamos apenas conversar sobre Deus, nós vamos nos sentar à mesa e deixar Deus falar conosco. Minha gente, e a palavra de hoje é: controle as suas emoções. Se você tiver uma Bíblia aí perto, por favor, acompanhe comigo Provérbios capítulo 25 e o versículo de número 28. A palavra de Deus vai dizer assim, o homem que não pode controlar o seu espírito é como a cidade destruída que não tem muros. Repetindo, o homem que não pode controlar o seu espírito é como a cidade destruída que não tem muros. Naquela época, no tempo bíblico, a maioria das cidades precisava construir muralhas para proteger os seus moradores. Nós temos como exemplo os muros de Jericó, que Josué precisou derrubar, claro, na força do Senhor, como também os muros de Jerusalém, que passou por reconstrução. Inclusive tem até o Muro das Lamentações hoje em Israel, que é um resquício do que sobrou do passado. Enfim, o muro representa proteção. E uma cidade que não tinha muros, ela estava sujeita aos ataques, às invasões dos inimigos. E eles poderiam entrar a qualquer momento e destruir, roubar, matar os moradores daquele lugar. E a palavra de Deus vai dizer aqui que a pessoa que não sabe controlar o seu espírito, ou melhor dizendo, as suas emoções, ela está sujeita aos ataques dos inimigos. E isso é bem real. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão como cidades destruídas, que estão sendo atacadas constantemente pelos adversários. Ei, o controle da emoção te protege contra os ataques. E nós sofremos muito e constantemente. A palavra vai dizer que o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Em todas as oportunidades, o diabo tenta nos atingir, não apenas fisicamente, mas principalmente nas nossas emoções. O diabo, ele sempre vem com setas, dardos inflamados, diz a palavra do Senhor. Você já percebeu que às vezes nós acordamos também felizes? Do nada vem um pensamento, ou às vezes uma acusação, ou alguém se levanta contra nós sem nenhum motivo e aquilo nos deixa para baixo. Acaba com o nosso dia. A gente já não tem mais ânimo de trabalhar, ânimo de fazer as coisas. E tudo isso, e às vezes, em pouco tempo. Sabe o que é interessante? O controle da emoção, como muitos dizem hoje, maturidade emocional, controle emocional, faz total diferença na vida de uma pessoa. A palavra nos mostra o exemplo de uma mulher, isso se encontra lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 1. Esta mulher, ela era estéril, não podia gerar filhos. E o seu marido tinha uma outra mulher. E essa mulher gerava filhos à vontade. E aquilo a irritava muito. E o inimigo aproveitava aquela situação e usava a sua competidora, a palavra vai dizer. Eu quero que você abra comigo, por favor, lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, e o versículo 6, para não ficar nas minhas palavras. Diz assim: a sua rival a provocava muito com irritações, porque o Senhor a tinha cerrado a madre. E ele fazia dessa maneira cada ano, e sempre que Ana subia à casa do Senhor, Penina a provocava, por isso Ana chorava e não comia. Eucana, seu marido, então lhe disse: por que choras, Ana? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Porventura não sou eu para ti melhor do que 10 filhos? Eucana, que era o marido de Ana, tentava de todas as formas animar a sua esposa. Ele ia até o templo do Senhor para poder adorar, sacrificar pela sua esposa, para que ela fosse curada. Mas nada do que ele fazia levantava aquela mulher.
Mas em contrapartida, a Penina, a outra mulher de Eucana, ficava irritando, ali alfinetando a Ana constantemente. Chegou o ponto de Ana não conseguir nem mesmo comer. Acredito eu que ela entrou num estado depressivo. E é aí que o diabo, ele faz o que ele quer. Você já percebeu na época de escola, criança, que quando alguém nos zoava, colocava um apelido, se a gente chorava, se a gente ficasse triste, né? Aí que os amiguinhos, ou os inimiguinhos, né? Ficavam ali alfinetando, perturbando cada vez mais. Assim é o diabo. Eu costumo falar que o diabo é igual um cachorro vira-lata. Quando a gente anda pela rua e um vira-lata nos olha, ele fica latindo, tentando morder, não é? Se a gente demonstra medo, o que o vira-lata faz? Ele avança, ele tenta atacar, mas quando a gente demonstra coragem, bate o pé, repreende aquele vira-lata, ele sai correndo. Minha gente, controle as suas emoções. Não deixe o inimigo fazer da sua mente o seu playground. Tem pessoas que estão deixando o diabo lá atacar com pensamentos contrários. Usa pessoas no trabalho para poder ficar te alfinetando, criando calúnias. Usa pessoas até mesmo da sua família para se levantar contra você. E você vai baixar a cabeça até quando? Vai ficar igual Ana, só chorando, ó vida, ó céus? Não, levanta a sua cabeça. Não deixe o inimigo te rotular. Não deixe a acusação te colocar para baixo. Ninguém pode te definir. A palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor. Para de aceitar as acusações. Uma cidade derribada é a pessoa que não controla as suas emoções. Se você demonstrar fraqueza, o inimigo vai destruir a sua vida. Ele vai te colocar para baixo, ele vai te pisar, fazer de você gato e sapato, colocar você no estado depressivo, chorando pelos cantos, sem vontade de viver, sem vontade de sorrir. Então coloque um sorriso nesse rosto. Não demonstre a sua fraqueza para os seus inimigos. É claro, ninguém é de ferro, vai ter dias que você vai estar triste, desanimado. E o que você vai fazer? Corra para a presença do Senhor, se prostre. Se tiver que chorar, chore aos pés do Senhor. Se tiver que ficar triste, fique triste aos pés do Senhor. Porque ali Deus vai te fortalecer. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A palavra de hoje é: controle as suas emoções. Não demonstre a sua fraqueza para os seus inimigos. Não abaixe a cabeça para o adversário. Levante. Seja forte. Vai ter dias sim que o desânimo vai vir, mas ainda assim, crie coragem e vá em frente, porque o Senhor é contigo. Fique com essa palavra, que Deus abençoe o seu dia e, é claro, até amanhã no nosso devocional Na Mesa com Deus.